E aí, povo de Deus, graça e paz. E aí, firme e forte. Aleluia, que maravilha. Hoje eu tenho um presentaço para vocês. Amém? Tem um grande amigo e irmão do ministério, queridos, que está aqui na minha casa hoje. Quem vai trazer a palavra para você, para te abençoar, é ele. Amém? Você vai ter uma ministração poderosíssima com Brad Fluke. É isso aí. Aleluia. Que bênção, irmãos. Que bênção. Muito bom. Então, se você ainda não adquiriu esse livro, por favor, adquira, amém? Está aqui o link na descrição para que você possa comprar e ser ricamente abençoado, amém? E também, se você não é inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreva, ative as notificações e se você gostar no final, deixa aí o seu gostei para que juntos possamos alcançar a vida de mais e mais pessoas com a palavra da fé que nós pregamos, amém? Brad Fluke, ele é um ministro que tem ministrado a palavra de Deus ao redor do mundo. Teve a oportunidade de estar aqui em Maceió nos últimos dias e vai continuar no Brasil ainda por alguns dias, por algumas semanas, não é? E vou te falar uma coisa, a grande novidade é que ele teve a oportunidade de estar diretamente com o irmão Reiga, é isso mesmo, ele fez o Rema e as verdades que eu tenho ensinado aqui, que a gente tem lido, né, e tem ministrado por meio desse livro, ele teve a oportunidade de receber pessoalmente. Então ele vai contar um pouco sobre isso e eu tenho certeza que você e eu, nós, seremos muito, muito abençoados, tá? Então, se você está fazendo alguma coisa, para agora mesmo para receber a palavra e ser grandemente abençoado, tá certo? Um grande abraço, fica com ele aí, amém? Receba topado. Glória a Deus, é um prazer estar aqui com vocês no canal do meu amigo Emílio, pastor da igreja aqui em Maceió, Verbo da Vida. E eu quero trazer uma palavra para vocês este dia e explicar um pouco sobre a graça, porque realmente para entender a fé tem que entender a graça. A palavra de Deus nos disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Então nós temos a palavra com Deus, temos Deus com a palavra, e realmente nós temos que entender que a palavra é todas as coisas completas e cumpridos pela graça. Porque a palavra de Deus nos diz que somos salvos pela graça, através da fé. Então, a fé opera quando você tem uma revelação da graça. A palavra diz, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, olha o que diz. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece, as trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Então a luz era o que saiu da boca de Jesus e o que saiu da boca de Deus. A palavra diz, a vida estava nele. Quem é nele? Quem é ele? Ele é Jesus Cristo. Olha o que diz em versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então Jesus realmente é o Espírito da graça de Deus. E antes que você pode entender Marcos capítulo 11, versículo 24, e realmente eu formei no Rema em 84. Eu estava realmente baixo da unção de Kenneth Hagin. E a unção de Kenneth Hagin me levou no ministério para 42 anos. E quando ele falou sobre falar ao monte,
eu vou explicar uma coisa que eu acho que vai dar uma revelação que realmente vai profundizar a revelação que você tem na área do monte. A palavra de Deus diz, olha o que diz em Zacarias. Zacarias capítulo 4, olha comigo se tem a Bíblia com você. Em Zacarias capítulo 4, a palavra de Deus nos diz, em versículo 6, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E o Espírito Santo, conforme a Gênesis capítulo 1, versículo 1, que é confirme capítulo 1 de João. E diz, no princípio era a palavra era com Deus, e Deus é a palavra. E a palavra diz que Deus começou a proclamar e declarar sobre o universo o que ele estava vindo. Deus chama as coisas que não são como se fossem. A mesma maneira que Abraão. Nossa fé é um semente de Abraão. Então, realmente, a palavra diz, e o Espírito Santo, agora, o Espírito Santo pairava sobre a palavra. Então, quando você fala a palavra, o Espírito da graça, que tem feito através de Jesus Cristo, pairava sobre a palavra. Então, a palavra diz que somos salvos pela graça, somos curados pela graça, somos prósperos pela graça. Então, quer dizer que desde o fundamento e a fundação do universo, Deus criou pela palavra todas as coisas. E a palavra diz que ele formou todo o universo através da palavra de Deus, que tem sido falado da boca de Deus mesmo. Agora, quando você entenda, a palavra é o que Deus falou, que criou todas as coisas antes do que a cruz manifestou. Então, Deus está mostrando que há uma graça. A palavra diz, em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Por quê? Estamos em lugares celestiais. A palavra fala que somos salvos pela graça, através da fé. E pela graça, nós fomos levados, pela graça, levados nele. Nele quem? Jesus. Ele nos levou pela graça para sentar à destra do Pai. Então, antes que você era cristão, quando você estava realmente traído com os elementos deste mundo, e realmente estava em pecado, Jesus te salvou, te curou, te manifestou a glória de Deus na vida de vocês. Então, ele chama as coisas que não são como se fossem. A palavra foi criada pela boca de Jesus. E por isso a palavra fala, Romanos capítulo 10, em versículos 6, 7, 8, 9, 10. Mas fala que isso é a palavra que pregamos. A palavra da fé. Então, nesse contexto, a palavra diz que não é por força, não é por poder. Então, quer dizer que nossa fé opera por questão da graça de Deus. Ele já te curou, ele já te
prosperou. Ele já levou você, colocou você acima de toda potestade, todo governador, todas as circunstâncias. Como diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, se os governadores tivessem conhecido e reconhecido esse poder com que eu estou falando, eles nunca teriam crucificado o Rei da Glória. Então, quer dizer isso, olha o que diz a palavra. O Zacarias está profetizando, e ele diz, no mesmo contexto, não é por força nem poder. Sua fé opera, sabendo que a graça já nos deu toda sorte de bênção. A fé pode entrar um repouso. A palavra fala, e eu vou voltar para Zacarias, mas a palavra fala em 1 Coríntios, capítulo 2, olha o que diz a palavra, é maravilhoso. A palavra diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria dos homens, mas em demonstração do Espírito e do poder. Então, com o que estou falando? Quando Deus falou e Ele criou o universo de nada, criou a luz sair das trevas, Ele estava criando o que Ele já viu. E Ele já viu todas as coisas criadas, porque Deus chama as coisas que não são como se fossem. Mas Ele falou, mas o chave a palavra falada é que o Espírito da graça pairava sobre as palavras. Então, por isso a palavra fala, para que, olha o que diz, versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Então, volta para Zacarias e eu quero que vocês entendam o que diz a palavra de Zacarias pelo profeta Zorobabel, quando ele falou, quem és tu? Quem és tu? O grande monte. Quando você tem uma revelação da graça de Deus, qualquer monte na sua vida não tem lugar. Você pode ver esse monte como ele está vendo. A palavra diz, e quem és tu, o grande monte? Então podemos dizer, quem é tu? É tu, o grande monte de câncer. Quem é tu, o grande monte de pobreza e miséria? Quem é tu, o grande monte de pecado? A palavra diz, quando você entenda, graça, o monte não é um monte muito grande, não. Olha o que diz. A palavra diz, diante de Zorobabel serás uma campina. Então, uma campina quer dizer, por exemplo, eu morei no Bogotá, Colômbia, né? Por uns 7 anos. E eu lembro saindo num avião em Bogotá. Bogotá é um lugar que realmente é a altura de 1 milha. É bem alto. Então, tem montes para todo lado, este e leste. Então, oeste e leste. Então, quando você está no avião, decolando, você vai decolando e começa a subir. Quando olha para o lado direito,
O lado esquerdo, os montes são grandes demais, sabe? Você está olhando e pensando, meu Deus, eu não quero que pegue essa montanha, não. Então, quando você vai subindo, então comigo, irmãos, quando você vai subindo acima deste monte. E quando você suba sobre esse monte, a graça de Deus é o que está te levando. Porque a graça de Deus nele nos levou para sentar no lugar onde está a glória de Deus, onde está o Espírito da graça. Então, onde todas as coisas são cumpridas, todo completo. E Cristo conquistou todo no cruz. Olha o que diz. Então, quando você suba essa área do Bogotá, você suba. E quando você olhar agora a janela, esse monte que era tão grande, agora é uma campina. É uma campina. Parece que não é um monte, não. Por quê? Porque você, pela graça, está acima desse monte. Então, o que estou dizendo? A palavra diz, porque ele colocará a pedra remante. Olha o que? Em meio às aclamações, haja graça. Haja graça. Haja graça. Então, somos salvos pela graça. Somos curados pela graça. Somos santificados pela graça. A graça não é um chave que temos para abrir pecado e fazer e não ser julgado, não. A graça é o poder de viver o que estamos crendo. Por isso Jesus falou, se crês, verás a glória de Deus. E João capítulo 1 diz, quando entenda que a palavra tem sido ungido em nós pela graça, e agora somos andando em a graça e verdade, o monte chega a ser uma campina. Agora, Jesus está falando com seus discípulos lá em Marcos capítulo 24. E ele fala, se crês, você farás a esse monte em fé. Se tem fé, a fé de Deus. Deus chama as coisas que não são, como se fossem. Às vezes estamos clamando ao monte. Por exemplo, você tem um tumor no peito, uma mulher tem um tumor no peito. Então, ela fala a esse monte e amanhã levanta, vai para o espelho para ver se o monte ainda está. Isso não é fé. A fé vai entrar um repouso quando a palavra é demonstrado em poder e demonstração. Isso é realmente para receber tudo que Deus fez no cruz do Calvário pela graça. Somos salvos pela graça. E quando você fala em fé a este monte, você está conectando sua fé à graça de Deus, que é a obra cumprida. Já estamos sentados, já somos curados, já somos vivificados, somos prósperos, já estamos sentados acima de toda potestade e todo poder. Então, quando você fala um monte, graça, 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 esse vai te levantar, te levar acima deste monte. E o monte vai aparecer como realmente uma campina. E quando chega falando em fé,
Este monte vai expulsar, vai sair para o mar e não vai existir mais, porque a fé de Deus, por isso a palavra fala, em versículo 23, temei a fé de Deus. Deus chama as coisas que não são, como se fossem. Então, Ele não está vendo você e dizendo, ai, que pessoa tão pobre, que tem câncer aqui na terra. Não, Ele não está vendo a sua enfermidade. Ele está vendo você curado. Ele está chamando você curado. Porque, pela graça, você é. Amém? Então, somos salvos, crendo no nosso coração que Jesus foi ressuscitado. Ele foi para a cruz, conquistou o diabo, conquistou aqui todas as coisas para que nós pudéssemos viver na graça que Ele criou para nós. Fala a sua monte conforme a graça de Deus, pela fé, e esse monte vai sair. Amém? Então vocês vão entender. Quando você está olhando o monte é uma campina. Não é grande, não. Circunstâncias não são grandes, não. Por isso a palavra diz em Tiago capítulo 1, que nós podemos ter alegria no meio de qualquer prova que vem contra a nossa fé. Então eu vou fechar com isso, mas eu quero dizer com vocês, quando você tem uma revelação da graça, você pode repousar na sua fé. Não estamos lutando uma batalha da fé para vencer o inimigo. Não, ele já está vencido. Estamos batalhando uma batalha da fé porque estamos tentando lograr e receber tudo que Cristo já conquistou para nós. Crendo o que é e o que está escrito na palavra. Esta é a palavra palavra da fé que pregamos, amém? Então, irmãos, eu quero dizer, qualquer circunstância, lembra onde você está sentado e você vai vencer qualquer prova que vem. Porque Jesus falou, fechando com isso, Ele falou, a pessoa que escreveu o livro de Hebreus, capítulo 12, colocando nossos colocando nossos olhos em Jesus, sabendo que é uma nuvem de testigos. Isso foi os homens de fé que receberam no Antigo Testamento a graça antes que Jesus morreu. Somos justos e a fé de nós nos faz a justiça de Deus. Então, diz, pela alegria que estava de frente dele, ele foi para a cruz, porque eles sabiam que a alegria é nossa força. Então, amamos vocês e creio que essa palavra foi uma bênção para a sua vida e algo para meditar, né? Que Deus te abençoe. Amém.